pé? Já vi o recado aqui, tá bom? Já vi o recado. Então, estamos dando continuidade de terça-feira passada, o escândalo da cruz. E essas duas mensagens vai estar lá no meu YouTube, tá? Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. Inimigo de quem? Da cruz. Da cruz. Será que a cruz é tão importante em nossas vidas? Feche os teus olhos, estenda as mãos para cá para Deus falar com esse pobre mortal, para falar contigo. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu oro para que essas pessoas que aqui estão venham a ser abastecidas pela Tua palavra e ensinada, meu Pai. Que essa semente venha cair em terra fértil, que essa semente venha cair no coração dessa pessoa e venha trazer uma mudança de vida nela, uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, uma mudança na fé dela, que essa semente venha ser frutificada e que ela venha usar na vida dela essa palavra e na vida para evangelizar outras pessoas que necessitam. Que não saia nada, meu Pai, da minha carne, mas que o Senhor me use. Eu já agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê, diga amém. Graças a Deus, e aplauda o Senhor Jesus bem forte. Pode sentar. Vamos dar continuidade na escândalo da cruz. O escândalo da cruz, já começou o escândalo ali, ó. Mas não é da cruz. O escândalo da cruz, como nós falamos a semana passada, ele traz, a cruz ela traz desconforto para a humanidade. A cruz ela, aqui como Paulo disse em Filipenses, muitos são inimigos da cruz, porque não compreendem o que a cruz quer dizer. Tem pessoas que carregam cruzes no ombros, para pagar penitências. Tem outras que carregam cruzes no pescoço. Outras têm as cruzes na capa da Bíblia. Tem cruzes em montes, valados, igrejas. Tem cruz para tudo quanto é lugar. Mas essa cruz, o que ela quer dizer? E aonde ela quer que nós chegamos? Paulo disse aqui que, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, ele falou ali, né? E lá na parte B, que são inimigos da cruz de Cristo, ou seja, não é inimigo de qualquer cruz, não é inimigo da cruz de Malta, ou da cruz da paz, não é inimigo dessas cruzes, são inimigos da cruz de Cristo, porque ela traz um escândalo e a depravação, e ela descortina o pecado do ser humano, porque quando o ser humano chega até a cruz de Cristo, ela enxerga ali o pecado, ela enxerga ali, que naquela cruz, Jesus derramou o sangue dele, a Bíblia diz, que ele foi pregado naquela cruz, tanto nas mãos, quanto nos pés, e automaticamente, quando ele foi pregado, o sangue derramou na cruz, e foi o sangue de um inocente, não foi qualquer sangue. Quando aquele soldado, que furou o lado dele ali, começou a sair sangue misturado com água, que ele ficou meio cego, alguns soldados que estavam em volta, realmente eles enxergaram que ali era o Filho de Deus. Outros ficaram com medo, ficaram
tenebrosos com o que aconteceu naquela atmosfera, naquele momento que Jesus entregou a vida dele. Diga-se de passagem que o único homem que nasceu para morrer foi Cristo. Nós não nascemos para morrer, nós morremos, mas nós não nascemos para morrer. Cristo não, ele falou assim: eu vim para que eu morra. E ele fala ainda que se eu não morrer, o Consolador não vem. E ele fala mais ainda: se fazem isso com o madeiro verde, imagine vocês que já estão já está passado, já estão seco. Então Jesus foi o único homem que realmente nasceu para morrer, e ele tinha que morrer. Então quando a pessoa vai até a cruz, muitas pessoas ficam tenebrosas. Assim foi os relatos das pessoas ali, nos evangelhos fala que o céu se fechou, fez escuro, como um eclipse solar, que fecha todo o sol, ficou todo tenebroso, uma névoa, o véu se rasgou, o templo deu uma balançada, e as pessoas que estavam ali ficou com medo de olhar aquela cena. Muitas pessoas não vão até Jesus Cristo, porque tem que enxergar a cruz, e quando chega até a cruz ficam com medo de saber quem são de verdade, de saber quem realmente elas são: mentirosas, fornicadoras, ladrões, prostitutas, orgulhosas, filhas e filhos do pecado. Tem medo de olhar na cruz e falar: realmente eu sou isso, eu preciso me libertar de mim, porque quem está ali naquele madeiro é inocente, é um Deus todo-poderoso, que desceu nessa terra, com toda a humildade, sem nenhum pecado, foi até a cruz e morreu por mim. E tem pessoas que têm medo de ir até a cruz por causa disso, eles se escandalizam com a cruz, assim como aqueles dois ladrões. E se a gente pegar realmente as escritas, nós vamos ver que os dois estavam zombando da cruz. Não era só um, eram os dois que estavam zombando da cruz, porque ali estava trazendo escândalo, porque eles não conseguiam entender como é que um Deus que fez vários milagres, que ressuscitou mortos, que parou tempestade, que curou enfermos, que expulsou demônios, como é que esse Deus está crucificado e não desce da cruz para salvar a si mesmo? Isso é um escândalo para o ser humano. O cérebro do ser humano não entende uma coisa dessa, porque todos os deuses que existem na humanidade, eles são super poderosos. Só que na hora que o nosso Deus foi até o Egito e mostrou para todos os egípcios que aquelas 10 pragas que foi lançada, que eram 10 deuses que eles cultuavam, viu que aqueles deuses eram deuses caídos, o faraó conseguiu compreender, e o povo também: libera este povo, porque realmente esse é o verdadeiro Deus. Quando Nabucodonosor, que foi o homem mais poderoso que passou por esta terra, não deu glória a Deus, foi comer capim durante 7 anos e nasceu penas no corpo dele. Quando ele voltou a si, ele teve que glorificar a Deus e falar: só existe um Deus. Então o povo não consegue entender, e como aqueles que estavam zombando de Jesus ali, chegou um momento que deu espaço para o Espírito Santo de Deus, e falou: por que você está falando isso para o outro? Ele falou assim: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Por quê? Aquele ladrão falou: quando você chegar no seu reino, lembra de mim, falou para o Senhor Jesus. E aquele foi o primeiro homem que foi para o paraíso.
Então a cruz, ela traz esse escândalo. Então a humanidade, uma verdadeira conversão, a pessoa tem que chegar até a cruz de Cristo em primeiro lugar. Quem já assistiu aquele filme O Peregrino sabe do que eu estou falando. Quem não assistiu, assiste O Peregrino. O evangelista começa a evangelizar ele ali, ele fala com a família, e a família não quer ir com ele, ele começa o caminho. E o evangelista fala assim, ó, vai por este caminho. No meio do caminho ele encontra um monte de pessoas, encontra o demônio, encontra a bebedeira, encontra a mulher, encontra os falsos caminhos, pessoas que estão indo para o caminho da cruz, mas fala que tem um atalho. Assiste o filme que você vai ver, mas é um spoiler rápido. Quando ele consegue chegar até a cruz, tem um fardo nas costas dele que o filme inteiro mostra. Quando ele chega até a cruz, o fardo cai. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a pessoa tem até 10, 15 anos de igreja, o fardo ainda está nas costas dela, sabe por quê? Porque ela não entregou tudo naquela cruz de Cristo, continua carregando fardos que não é dele. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E Jesus fala assim, o meu fardo é leve e suave. Então o que acontece? Às vezes nós estamos carregando fardo nas nossas costas, anos de igreja, pregando, cantando, dançando, frequentando todos os cultos, fazendo campanha, fazendo congresso, um monte de coisas, mas o fardo ainda continua nas nossas costas, porque a gente tem medo de ir até a cruz de Cristo, olhar para o Cristo crucificado e falar, pobre miserável que eu sou, porque era para mim estar sendo crucificado e não o Senhor. Mas Ele foi crucificado por nós. O que significa ser um inimigo da cruz de Cristo? O que significa na Bíblia quando se fala de escândalo, ofensa da cruz? Ser inimigo da cruz de Cristo nem sempre significa que a pessoa é inimiga de Cristo. Presta bem atenção. Há muitas pessoas que estão felizes em conhecer o Senhor Jesus como Salvador, em saber que seus pecados estão todos perdoados e que estão a caminho do céu. Ser inimigo da cruz de Cristo significa que as pessoas não gostam da reprovação e do sofrimento que fazem parte de seguir um Cristo rejeitado. Estou salvo, vou para o céu, mas quando vem a luta que Cristo passou, e Ele falou, ó, quem quer vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Quando Cristo pegou a cruz, foi sofrimento, foi dor, foi perturbação, foi humilhação. Essa música que cantou agora há pouco aqui, que a irmã cantou muito bem, foi humilhação. Ele foi humilhado. E muitas das vezes nós não queremos ser rejeitados um minuto. E a gente acaba se escandalizando com a cruz, porque fala, eu não quero esse evangelho. É isso que as pessoas falam, eu não quero esse evangelho, eu quero só a salvação, cantar, pular e vir para a igreja, mas quando vem as lutas, quando vem as dores, quando vem o carregamento da cruz mesmo, as pessoas rejeitam. E aí que está morando o perigo do evangelho. Você não pode rejeitar a cruz. As pessoas só querem pegar a coisa boa da coisa, do evangelho, a salvação, e querem viver a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não estou nem aí, estou pregando mesmo e estou vivendo. Mas a cruz traz escândalo, e você tem que ser rejeitado, tem que se humilhar. O peso da cruz. O apóstolo Paulo descobriu isso, quando não quis trazer as práticas da religião judaica para o cristianismo. Se ele estivesse disposto a fazer isso, não teria sofrido tanto, mas Deus acabou com todas estas coisas. Então Paulo viu que o judaísmo que ele fazia parte, toda aquela religião do passado do judaísmo, não tem nada a ver com o cristianismo. E o que ele fez? Ele virou um homem de dores,
Ele falou assim: eu não me glorio no que eu aprendi, eu não me glorio em nada, eu me glorio no que? Na cruz de Cristo. Porque tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi com os fariseus, e embora ele era já um fariseu, tudo que eu aprendi lá atrás, eu me gloria na cruz de Cristo, porque lá há a libertação. Belos edifícios, músicas, instrumentos na adoração, corais especiais para cantar, uma forma ritual de serviço, um sacerdócio que se interpunha entre Deus e o povo. Mas muitos cristãos trouxeram essas coisas de volta ao cristianismo e reduzem o cristianismo ao nível de uma religião mundana. Cristianismo não é religião, cristianismo é seguir Cristo. Nós podemos ter várias coisas na igreja, cantar, dançar, louvar, mas isso não pode ser o principal. É isso que as pessoas não estão entendendo. Eu não posso evangelizar uma pessoa para vir na minha igreja porque tem uma boa música, porque tem um bom banco para sentar, porque tem um coral, porque tem dança, porque tem esporte. Eu posso usar isso, mas eu tenho que chegar até a pessoa e falar da cruz de Cristo, e falar quem é Jesus, da renúncia, do que ele precisa fazer para seguir Cristo e ser salvo verdadeiramente. Quem está entendendo? Modus operantes de evangelização não tem problema, mas eu não posso ficar preso nessas coisas, porque senão eu estou negando a Cristo, ou melhor, estou negando a cruz de Cristo. Eu estou mostrando Cristo para eles ressurreto, mas não estou mostrando a cruz de Cristo, e eu estou virando inimigo da cruz de Cristo. Eu tenho que mostrar a cruz que precisa ter uma renúncia. Eu preciso mostrar a cruz que precisa ter a humilhação diante dela. Eu não estou falando para você carregar a cruz no pescoço, porque nem o diabo ele vai sair de uma pessoa se você colocar a cruz nele, pode esquecer. O que tem poder é o nome de Jesus, mas eu quero que você entenda o significado da cruz, porque foi a pior morte que existia no tempo de Roma. Hoje a pior morte é a cadeira elétrica no mundo inteiro. E alguns países têm o fuzilamento, outros têm a eutanásia, mas a pior morte é a cadeira elétrica, aonde há uma coisa horrenda que acontece com o ser humano. Naquele momento, a pior morte, e Jesus teria que morrer desse jeito, porque teria que ser a pior morte, porque o pior dos piores dos seres humanos, ele tinha que ser salvo. E se não fosse a pior morte, a pior agonia, o sacrifício não ia ser completo. Então, Jesus, mesmo quando ele falou assim, estou com sede, que ele tinha que citar os salmos, quando deram o vinagre na boca dele, ele não bebeu, porque senão isso aí poderia revigorar alguma parte do corpo dele, ele não poderia ser revigorado. Ele tinha que morrer daquele jeito, para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado de verdade. Ele não poderia descer da cruz, porque ele não pode fazer milagre para si próprio, senão ele estaria burlando tudo que o Senhor Deus preparou. Nenhum pecado ele fez a favor, nenhum milagre ele fez a favor dele, e nenhum pecado ele tinha. Então quando às vezes nós olhamos para o mundo, e o mundo rejeita a cruz de Cristo, muitas das vezes nós dentro da igreja também rejeitamos a cruz de Cristo. Se realmente quisermos seguir a Cristo, devemos reconhecer que Ele foi rejeitado. Ele morreu como um criminoso na cruz. E muitos não querem estar ligados a isso. O escândalo da cruz é o que acontece quando nos distanciamos deste mundo e estamos dispostos a suportar a reprovação por nosso Senhor Jesus.
Você quer saber se você é um cristão genuíno? Vou te falar como. Quando você é rejeitado pela sua própria família porque você é cristão. Quando você é rejeitado no seu trabalho. Quando você é perseguido e você sabe porque você está sendo perseguido como cristão. Quando acontecem coisas na sua vida que as pessoas sabem que você é cristão, você está sendo perseguido, rejeitado, sendo passado para trás, você fala: eu estou no caminho certo. Porque foi assim que aconteceu com o nosso Jesus. Ele não foi popstar, ele não teve cadeira cativa, muito pelo contrário. Se você ler a história de Jesus, os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai ver que nem no templo ele entrava, ele pregava nas sinagogas, que eram nos interiores de Israel. Você sabia disso? Porque ele não aguentava o cheiro, não aguentava a arrogância dos sacerdotes. Se você ler mesmo a história de Jesus, ele entrou no templo poucas vezes. Teve um determinado momento que ele nem entrou no templo, ele só ficou no pátio. E começou a virar as mesas, os cambistas vendendo indulgência na igreja, vendendo animais, para que o sacerdote sacrificava, o sumo sacerdote sacrificasse no Santo dos Santos, porque a pessoa não tinha nem capacidade de pegar o animal dela, ia lá, no átrio do templo ali, no lugar do templo ali, pegava um animal qualquer, comprava do cambista, presta bem atenção, isso é muito sério, comprava do cambista ali um animal manco, cego, todo baleado, e dava para o sacerdote sacrificar, por causa dos pecados dele. Toda semelhança é uma mera coincidência hoje, né? Será que nós estamos fazendo a mesma coisa hoje? Pegando qualquer coisa e entregando para Deus? Não estamos passando pela cruz de Cristo? É triste, meu irmão. Então Jesus, eu quero ler aqui Gálatas 5:11. Irmãos, se ainda prega a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz teria sido removido. Simples assim. Porque se eu não prego a cruz, Paulo está dizendo o quê? Se eu ainda prego a circuncisão, ou seja, se eu ainda sou da religião passada, se eu ainda creio nas coisas passadas, então a cruz não vale nada, remove a cruz. Se eu ainda estou no meu passado, se eu ainda faço coisas passadas, esses dias mesmo, eu estava conversando com o bispo, a pessoa está dentro da igreja, mas foi fazer a campanha das 7 muralhas na igreja católica. Então não adianta nada, né, meu garoto? Né? Então não adianta nada. Se você vive nas práticas do passado, se você vive no passado, o escândalo da cruz não tá adiantando. Remove a cruz de Cristo e acabou. Amém? Vou finalizar. Primeira Coríntios 1:23. Eu li isso aqui semana passada e vou ler de novo. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Isso que Paulo está falando. Se eu prego a circuncisão, eu arranco a cruz, porque não vai adiantar de nada. Mas se eu prego Cristo crucificado, é um escândalo. É um escândalo. Cristo está sendo crucificado, é um escândalo. Amém? Rejeição da mensagem da cruz, conflito com a sabedoria humana, tudo isso é escândalo na cruz. Desafio à autoridade, a cruz desafia a autoridade humana e os sistemas de poder, pois afirma que a salvação vem apenas por meio da fé em Cristo. Então a cruz desafia toda a sabedoria, a cruz desafia a autoridade humana, o sistema do poder,
eu posso estar de frente do homem mais poderoso do mundo desta terra para os olhos humanos. Para mim, ele é apenas um homem pecador. Só isso, mais nada. Na frente do presidente, na frente do bispo mais que se acha mais no mais, do homem mais rico, do atleta mais poderoso, para mim ele é apenas um homem pecador, só isso, que carece da salvação. O que implica eu ser um cristão verdadeiro que creio na cruz de Cristo? Preparar-se para oposições. Os cristãos devem estar preparados para enfrentar a oposição e a rejeição por meio da mensagem da cruz. Você acha que algumas pessoas querem ouvir a mensagem da cruz? Você acha? Se eu pregar aqui como um coach, eu vou ter muito mais resultado. Como um neurocientista, vou ter muito mais resultado. Manter a fé. É fundamental manter a fé e não se deixar influenciar pelas críticas e a oposição. Você acha que nós não somos criticados quando nós pregamos? Quando você canta? Quando você dança? Quando você está no seu trabalho, sendo honesto, sendo um Cristo, você está tendo oposição e você vai ser rejeitado também, porque as pessoas não aceitam. Proclamar a mensagem. Os cristãos devem proclamar a mensagem da cruz com coragem e convicção, sabendo que ela é o poder de Deus para a salvação. Amém? Quem está entendendo? Então nós temos que pregar a Cristo sempre, sempre, pregar a cruz sempre, pregar sobre o Espírito Santo sempre. Nós não podemos, como igreja, deixar de ministrar, porque o poder de Deus nos aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais você acha que você está fraco, mais Cristo te deixa forte. É só você buscar. Amém? Fica de pé no seu lugar, eu quero fazer uma oração, e daqui a pouco eu tenho um testemunho aqui, né? Glória a Deus. Pode deixar ele. Deixa. Assim. Fecha os teus olhos, põe a mão no coração. Pensa na cruz de Cristo aí. Qual é o escândalo que ele traz para você?